Até hoje não está claro se a rainha Olímpia da Macedônia teve ou não participação no assassinato de seu marido, Filipe II, em 336 a.C. Conforme os séculos se passaram e estes se transformaram em milênios, a espessura do tempo foi deixando cada vez mais opaca a interpretação dos acontecimentos. Olímpia da Macedônia. Já foi imputado a Olímpia o uso de venenos e poções para se livrar de seus rivais, e se sabe que ela era uma árdua defensora dos direitos de Alexandre ao trono greco-macedônio, apesar de Filipe ter um filho mais velho. As evidências indicam que o regicídio, que é o termo usado para o assassinato de reis e governantes, foi um crime premeditado, uma vez que havia cavalos esperando o assassino de Filipe II, que deveriam ser utilizados na fuga dos assassinos. Disse que o próprio soberano temia a esposa, por considerá-la uma mulher ligada ao sobrenatural. Mas, como esclarece Martha Robles, em um ambiente regido pelos preconceitos, pelo destino e pelas traições, é bastante crível que a religiosidade se mesclasse ao manejo arbitrário de artimanhas e que as conveniências ajudassem a suprir conchavos políticos mediante a força de predições domésticas. Embora a Olímpia da Macedônia tivesse razões de sobra para eliminar Filipe II, deixando o caminho livre para o seu filho se tornar rei, o fato é que muitos desejavam a morte do soberano, especialmente os gregos, que esperavam se ver livres do jugo macedônio. Na opinião de Plutarco ou Lúcio Méstrio Plutarco, filósofo platônico, conhecido principalmente por suas obras Vidas Paralelas e Moralia, a rainha não teria sido a responsável direta pela morte do marido, embora ele considere a possibilidade de ela ter incitado Pausânias, um suposto amante do rei, a cometer o regicídio. Filipe II. O reinado de Filipe significou uma ascensão meteórica do reino da Macedônia, que até então não passava de uma periferia do mundo grego. Todas as inovações trazidas por Filipe possibilitaram a Macedônia controlar melhor suas fronteiras e expandir sua influência por toda a Grécia. A vitória na Batalha de Queroneia, em 338 a.C., contra uma aliança de cidades-estados gregas, lideradas por Atenas e Tebas, deu à Macedônia uma posição central na política grega e tornou Filipe o senhor da Grécia. Dessa forma, o rei firmou a criação da chamada Liga de Corinto. Apenas Esparta não entrou para a Liga, com a qual se organizou anos depois a expedição à Pérsia, que teria como líder Alexandre o Grande. Filipe II da Macedônia sucedeu a Pérdiccas III no trono macedônico em 359 a.C. E depois de restabelecer e até ampliar as fronteiras do país, consolidou-se mediante o estabelecimento de colônias e apoderou-se da região mineira de Pangeu, onde conseguiu ouro necessário para cunhar sua própria moeda, a Filípia. Submeteu a nobreza à sua autoridade e organizou seu exército sobre novas bases, criando a falange da infantaria pesada, inspirada nas antigas formações de Epaminondas, o equipando com numerosas máquinas de guerra. Com o reino estabilizado, Filipe conseguiu expandir sua hegemonia a toda a Grécia. Auxiliado pelo filho Alexandre III à frente da cavalaria, venceu os gregos na Batalha de Queroneia e a Assembleia da Liga de Corinto, estabelecendo a Constituição que o tornou soberano dos estados helênicos em 338 a.C. Assim, submeteu o mundo grego a seu comando unificado. Propôs a Liga para a guerra contra a Pérsia, tradicional inimiga dos gregos, e no ano seguinte, um exército comandado por Parmenion desembarcou na Anatólia. No entanto, as operações bélicas foram interrompidas devido ao assassinato do líder Filipe II da Macedônia. De acordo com a historiografia oficial, Filipe morreu no outono do ano de 336, dando início ao reinado de seu filho Alexandre o Grande. Algumas fontes atestam que o rei dos macedônios foi assassinado em meio a um festejo por Pausânias, um suposto amante. A causa do assassinato ainda permanece obscura.
Porém, alguns afirmam que houve participação da mãe de Alexandre, Olímpia, que desejava que o filho subisse logo ao trono, pois Filipe havia se separado dela e poderia ter outros herdeiros. Casamentos e alianças políticas. Em agosto de 336, Filipe II se comprometeu em casamento com uma mulher chamada Cleópatra, parente de Átalo, um aristocrata macedônio. Isso causou grandes tensões entre o rei e a sua ex-mulher Olímpia, além de seu filho Alexandre, futuro herdeiro do trono. Primeiramente, Olímpia foi para o exílio voluntário, mantendo-se na corte de seu irmão Alexandre I no Épiro. No entanto, Olímpia foi ainda mais isolada quando Filipe casou sua filha, que também chamava-se Cleópatra, com o irmão de Olímpia, conhecido como Alexandre I. Isso era um sinal de aliança entre os reinos dos molossos e dos macedônios, e assim, Olímpia já não podia contar com o apoio de seu irmão contra o rei Filipe II. No mesmo ano, durante a festa de casamento de Filipe com sua futura esposa Cleópatra de Átalo, o rei macedônio foi assassinado. Embora as suspeitas caíssem sobre Olímpia e seu filho Alexandre, o herdeiro legítimo assumiu o trono da Macedônia e a posição de Olímpia como rainha-mãe foi assegurada. A morte prematura do rei Filipe II o impediu de dar início ao seu grande objetivo de conquistar o Império Persa. E para esse capítulo da história, o tempo reservou um papel especial ao seu filho Alexandre, conhecido como o Grande, que pelo sucesso alcançado na Ásia, se tornou o maior conquistador da antiguidade. Alexandre o Grande. Assim que Alexandre se tornou rei da Grécia e da Macedônia, ele rapidamente conseguiu sufocar quaisquer tentativas de revoltas por parte dos gregos. E por segurança, ele também mandou executar Átalo, que certa vez ofendera sua legitimidade ao trono. O incidente causado pelos comentários de Átalo durante o simpósio de casamento de Filipe II com Cleópatra, sobrinha dele, é digno de nota. O tio de Cleópatra, encorajado pelo casamento, parabenizou o rei por se casar com uma esposa de puro sangue macedônio, anunciando que a nova esposa tinha capacidade real de produzir herdeiros legítimos em vez de bastardos. Alexandre, filho de Filipe II, presente ali e insultado, gritou com Átalo enquanto evitava a tentativa do seu pai, bêbado, em o ameaçar com uma lança. Posteriormente, Alexandre foi para a Ilíria, enquanto sua mãe Olímpia se exilou no Épiro. No poder, Alexandre o Grande, após executar a morte de Átalo, ordenou à mãe que eliminasse o filho recém-nascido de Filipe com Cleópatra Eurídice, para que não houvesse quem disputasse o trono com ele. Olímpia, por sua vez, foi ainda mais longe. De acordo com uma pesquisa de 2014, Olímpia, obedecendo Alexandre o Grande, além de ordenar a morte do possível inimigo, também deu cabo da própria Cleópatra e de sua filha pequena. Esse ato, no entanto, lhe rendeu uma severa repreensão de Alexandre o Grande, sempre atento à sua imagem pública. Para a nova liderança, nem Cleópatra Eurídice e nem sua filha eram uma ameaça à sua sucessão, e o assassinato delas poderia gerar uma publicidade negativa desnecessária. Alexandre, então, rapidamente arrematou sua campanha de pacificação e fez uma marcha forçada para o sul, numa velocidade que abalou os próprios veteranos de Filipe. E apesar de violento, Alexandre também era culto e sofisticado. Ele adquiriu uma sólida formação cultural graças às aulas que recebeu de Aristóteles, um dos maiores filósofos da antiguidade. Em 334 a.C., Alexandre liderou um exército de milhares de homens e atravessou a Ásia Menor. Esse exército era formado por macedônios e gregos. Além dos soldados, Alexandre também levou sábios da época para estudar a fauna e a flora local e mapear o terreno. O interesse de Alexandre pela ciência foi estimulado pelas aulas que teve com seu mestre. Durante a campanha, o jovem rei conquistou o litoral da Ásia Menor, marchou contra a Síria e derrotou o exército persa. Também dominou Tiro, cidade portuária que era considerada inconquistável. E após a conquista dessa cidade, milhares e outras milhares foram escravizadas, pois Alexandre punia com a morte ou com a escravidão a população das cidades que ousassem resistir. Depois disso, o exército de Alexandre avançou rumo ao Egito, onde não encontrou resistência. Para os egípcios,
Alexandre foi considerado um libertador, porque os livrou do domínio persa. Por isso, os sacerdotes egípcios manifestaram sua gratidão fazendo de Alexandre um novo faraó. E vale lembrar que no Egito os faraós eram considerados deuses, o que dá uma ideia de como Alexandre era visto em sua época. Ele era tão poderoso e carismático que chegou a ser considerado um semideus. Alguns de seus contemporâneos chegaram a supor que ele fosse filho de Zeus, o líder dos deuses do Olimpo. A ambição de Alexandre não conhecia limites. Não bastassem as conquistas já realizadas, ele decidiu invadir a Ásia Central, atravessando o que hoje é o Afeganistão em direção ao norte da Índia. A resistência da população local foi muito forte. Somente após 3 anos de luta e massacres, o exército de Alexandre conseguiu conquistar uma pequena parte da região. Alexandre pretendia penetrar ainda mais no território da Índia, mas os seus soldados, tanto gregos quanto os macedônios, estavam cansados de guerras intermináveis e difíceis e se recusaram a prosseguir. A contragosto, em 325 a.C., Alexandre se viu obrigado a abandonar seus planos de novas conquistas. Como resultado de todas essas campanhas, Alexandre criou um império que se estendia da Grécia ao rio Indo, o mais longo e mais importante da região, que hoje é o Paquistão, além de um dos mais destacados rios do subcontinente indiano. Alexandre o Grande não voltou para a Macedônia, permanecendo na Babilônia. Imitando os antigos reis persas, ele cercou-se de luxo e até ordenou que seus nobres se ajoelhassem diante dele e beijassem sua mão. Mas seria Alexandre filho de Filipe II? Ou poderia, de fato, que o grande conquistador de todos os reinos fosse filho realmente de um deus ou de uma raça superior? Como Alexandre o Grande nasceu? Em 356 a.C., no 6º dia do mês grego de Hecatombeon, o grande templo de Ártemis em Éfeso foi destruído pelas chamas, onde hoje fica a costa da atual Turquia. Entre os habitantes da cidade de Éfeso, o incêndio da magnífica construção considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo foi vista como um sinal divino. Enquanto o templo queimava, e os magos de Éfeso corriam em volta das labaredas, batendo as mãos no rosto e anunciando que feitos grandiosos e terríveis se aproximavam, a bela Olímpia dava luz ao seu herdeiro, Alexandre o Grande. Olímpia era a rainha da Macedônia, no norte do que hoje é a Grécia. Segundo ela, na noite em que o garoto foi concebido, um relâmpago a atingiu no ventre. O rei Filipe II, marido de Olímpia, disse ter encontrado a esposa adormecida ao lado de uma enorme serpente nesta noite. O nascimento deste grande rei, considerado semideus, se deu numa época conturbada, pois fazia mais de um século que a bacia do Mar Egeu era palco de um sangrento duelo entre 2 potências rivais: as cidades-estados da Grécia e o enorme Império Persa. Natureza divina. Declarado como herdeiro dos faraós, após libertar o Egito do Império Persa, Alexandre o Grande iniciou a construção de Alexandria, uma das muitas cidades que levariam seu nome. O conquistador cavalgou pelo deserto para visitar o oásis de Siva, na Líbia, onde se localizava o célebre oráculo do deus solar Amon, que, na Grécia, era associado a Zeus, o senhor do Olimpo. De acordo com alguns relatos, os sacerdotes do templo, vendo aproximar-se o monarca, saudaram-no como filho de Zeus e anunciaram que seu destino era dominar o universo. E aí, o que é que vocês acham? Alexandre era filho de Zeus ou filho de Filipe? Quem sabe dos dois?